os nossos corações. Nesse instante, então, queremos meditar sobre a oração, que o texto de Lucas, então, nos traz nesta manhã de domingo. Então, nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 11. É interessante notar que Jesus, em determinado momento, ele está sendo observado pelos seus discípulos, por aquelas pessoas que estão próximas, e ele é realmente indagado por um deles, e nessa interação, então, se pede, se faz um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos observavam dia após dia Jesus fazendo então suas orações. Com certeza impressionava a tranquilidade e a fluidez da conversa de Jesus então com o Pai. E nesse momento então em que eles fazem esse pedido, Jesus então lhes dá uma oração, lhes ensina a fazer uma oração. E ele ensina a fazer esta oração porque é importante nós observarmos nessa oração que a oração é algo importante sim na vida do cristão. No entanto, ela não é um amuleto mágico. Muitas pessoas pintam a oração como se ela fosse uma mágica, um tipo de situação que nós mencionamos palavras com as quais toda a sincronia do universo criado por Deus então tomará um novo rumo. E isso não é a oração. A oração muitas vezes é tomada por pessoas de uma forma que essas pessoas pensam que pela oração, por seus sentimentos, pelo seu sofrimento, elas vão poder então negociar com Deus e fazer com que Deus faça aquilo que elas querem que faça. Isso não é oração. A oração, ela é muito mais do que chegar a Deus e tentar comover Deus, tentar mudar Deus, tentar negociar com Deus. Isso na verdade nem oração não é. Jesus, de acordo com o que Mateus acaba relatando a respeito da mesma oração, antes dele falar sobre a oração do Pai Nosso, ele chega para os discípulos e diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele só falta dizer, por favor, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar de pé na frente das multidões, que gostam de fazer gestos que chamam a atenção. Não façam assim. Quando vocês orarem, não repitam de vãs repetições, como fazem os gentios, porque os gentios acham que é pelo muito falar que eles vão ser ouvidos, e não é. Não é pelo muito falar. E Jesus diz assim: quando vocês orarem, entrem dentro do quarto de vocês, fechem a porta do quarto e em silêncio, lá no mais íntimo do silêncio, vocês orem a Deus. Que Deus, aquele que ouve nesse íntimo do silêncio, Ele vai ouvir vocês. É como se Jesus dissesse assim: fechem as portas daquilo que pode atrapalhar vocês nesse contato com Deus, e lá no silêncio é que Deus vai ouvir vocês. Muito se desvirtuou sobre a oração neste mundo afora, e Jesus chama a atenção das pessoas para que elas não entrem na onda da forma como os gentios imaginam Deus, da forma como os gentios acham que Deus age, e como eles acham que podem fazer com que Deus se torne servo deles. No tempo de Jesus, os mestres, rabinos, eles gostavam muito de ensinar as pessoas a orar. Existem histórias, várias histórias, inclusive nas midrashas judaicas, que mostram que a oração, quanto mais longa, mais atendida. Jesus inverte isso. Os rabinos, nas suas midrashas, ensinavam que a oração, quanto mais nós repetirmos e batermos em cima da mesma tecla, Deus, Ele vai ser tão importunado que daqui a pouco Ele não vai aguentar e vai ouvir a oração daquele que pede. E Jesus disse: não, não é assim. Oração é muito mais do que isso. Mas Senhor, então nos ensina a orar. E Ele disse: na oração vocês vão dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade.
Jesus, quando faz esta oração, ele está fazendo também algo que os rabinos da época faziam. Ele não estava simplesmente ensinando a orar, mas ele estava dando para os seus discípulos uma cosmovisão, uma forma de olhar o mundo, uma forma de olhar para Deus. Ele estava ensinando os seus discípulos como é o Deus que eles estavam servindo, como eles deveriam entender como Deus age, como Deus se relaciona com os seus filhos, como Deus se relaciona com o ser humano. Porque não é pelo muito pedir, e não é também pela necessidade, porque Deus sabe de tudo que vocês necessitam, mesmo antes que vocês venham pedir. Isso Jesus já havia ensinado. Mas pastor, o que é uma oração? A oração é muito mais do que petições. A oração é uma adoração. Certa vez uma mulher cananeia chega diante de Jesus, e o texto bíblico diz que ela, chegando diante de Jesus, ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. A oração, ela é uma adoração. A oração é um momento de comunhão dos filhos com o Pai. E nesta oração existe um conteúdo embutido que faz com que nós mandemos para Deus aquilo que é a sua palavra. Quando nós meditamos os 10 mandamentos, que nos mostram a vontade de Deus para a vida neste mundo, os 10 mandamentos começam: eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. E na oração, nós reconhecendo que existe só esse Deus, nós chegamos diante de Deus e dizemos: Pai nosso. A segunda parte dos mandamentos, ela diz: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós chegamos na primeira petição do Pai Nosso e dizemos: que o teu nome seja santificado. A terceira parte dos mandamentos diz: lembra-te do dia de descanso para o santificar. E Lutero diz: como o dia de descanso é santificado, senão com a palavra de Deus. E nós chegamos diante de Deus e dizemos: venha o teu reino. E para Lutero diz: o reino de Deus vem através da palavra de Deus, através da mensagem do Evangelho, e chega a todos nós. A oração do Pai Nosso, na verdade, é uma forma de nós orarmos diante de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E quando isso acontece, o próprio João, em uma de suas epístolas, diz: Deus ouve a nossa oração. Por quê? Nós guardamos os mandamentos de Deus. Porque a nossa oração, ela é lançada diante de Deus de acordo com a vontade de Deus. E acontece um movimento cíclico, onde Deus nos manda a sua vontade, e nós oramos a Deus de acordo com a vontade de Deus. E quando isso acontece, muitas vezes em nós percebemos, Deus, Ele está colocando dentro de cada um de nós mais e mais do seu Espírito Santo. E aí Ele insiste: então por isso peçam a Deus, busquem, orem. Essa oração é importante, é fantástica, e muitas vezes nós engatamos um piloto automático e não refletimos naquilo que nós estamos orando. A oração do Pai Nosso é uma oração meditada, é uma oração de consagração, onde nós nos colocamos diante de Deus e meditamos em cada parte que Deus nos coloca ali. Porque ali nós aprendemos que temos um Pai amoroso que cuida de nós, cujo nome precisa ser santificado. Ali nós aprendemos que a oração que Jesus nos ensinou é uma oração do reino de Deus. A oração que nós pedimos: Deus, que a tua vontade que lá no céu se faz plenamente, e que essa vontade venha se fazer entre nós. A tua vontade que se faz lá no céu, onde não há discórdia, onde não há desentendimentos, onde há concórdia entre aqueles que foram criados por ti, que esse reino, que essa vontade venha se fazer também entre nós. A oração do Pai Nosso, por excelência, é uma oração do reino de Deus, onde nós pedimos: Deus, toma a nossa vida, faça com que nós reconheçamos que nós somos teus filhos e que tu tem cuidado de nós. Esta é a oração do Pai Nosso. Alguém um dia chegou para mim e perguntou: pastor, mas e se eu quiser fazer um outro tipo de oração, eu posso fazer? Sim, mas faça essa outra oração pensando o Pai Nosso, pensando quem é Deus na tua vida, pensando
o que é o nome de Deus para a tua vida, o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é importante. Mas pastor, e se eu não conseguir fazer uma oração pensando dessa forma? E se eu chegar diante de Deus e não tiver palavras? Então que a tua oração seja exatamente as não palavras que não vão sair. O texto bíblico diz que a oração que o Espírito de Deus faz intercedendo por cada um de nós é uma oração que não tem como ser expressada. E o apóstolo Paulo chega a dizer assim: porque o Espírito intercede por vocês com palavras que não tem como expressar, com gemidos inexprimíveis. Essa é a oração que o Espírito de Deus faz por cada um de nós, porque a oração, ela não é o que os pagãos pensam, não é o que os gentios pensam, uma forma de manipular Deus. A oração é uma comunhão íntima, é uma experiência de Deus com cada um de nós. Ela é muito mais do que palavras. Na verdade, a oração, ela transcende as palavras. Certa vez perguntaram para Maria Teresa de Calcutá o que ela falava a Deus em oração. E ela disse assim: eu não falo nada, eu só escuto. E então pegaram e perguntaram para ela: mas e o que você escuta? O que Deus te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Quando Maria Teresa de Calcutá fala isso, ela parece que está ecoando Mateus, que nos diz lá no íntimo, lá no silêncio, lá onde as palavras não acontecem. É lá que Deus está ouvindo o clamor do seu povo. A oração é muito mais do que palavras, ela é uma experiência de Deus com o seu povo. A oração, ela não é algo que Deus ouve, ela é um coração que Deus vê. Um coração que Deus vê, um Deus que não é como aquele homem que não ouvia as pessoas e precisava ser importunado. É um coração que Deus vê e atende. E quando nós colocamos essa nossa vida em oração a Deus, a oração onde nós remetemos a vontade de Deus para o próprio Deus, ali Deus nos dá o seu Espírito Santo. Que dia após dia nós possamos então firmar a nossa oração na vontade de Deus e saber que mesmo sem palavras, Deus vê o nosso coração. Amém. Livra-nos das tentações e dos